Rio. Gente, estou chegando aqui para buscar as minhas amigas, tá? Oi, gente, tudo bem? Vamos dar um oi pra lá, todo mundo. Oi! Sejam bem-vindos, muito bem-vindas ao último dia da 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Tá chegando ao final, eu sou Thiago Gomide e eu estive com vocês ao longo desses 5 dias muito, mas demais encantado com o tema escolhido para esse ano. O pedagógico de tudo e de todos, a leitura e a escrita na educação infantil. Para dar início ao nosso encontro, nós iremos ouvir as boas-vindas do secretário municipal de educação, o César Benjamin. Eu desejo a todos vocês um excelente trabalho, um excelente encontro, que vocês se divirtam bastante e também, ao mesmo tempo, que vocês aprendam, ensinem, né? Se desenvolvam como profissionais para que as nossas crianças, entre o final da educação infantil e os 2 primeiros anos do ensino fundamental, elas possam dar o grande salto da vida delas, que é o salto da escrita e da leitura. Muito obrigado. Como todos vocês sabem, a 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil é realizada pela Gerência de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Multirio. A jornada faz parte do calendário oficial da Secretaria e atende à formação continuada dos profissionais que trabalham com crianças da educação infantil. Nesse último encontro, nós iremos discutir o tema literatura e espaços de leitura. Para explicar melhor a escolha desse tema, nós iremos trazer agora para cá a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a professora Simone Souza, que vem acompanhada da agente de Educação Infantil, a Carla Gregório. Venham para cá. Tudo bem? Sim. Seguinte, me explica um pouquinho desse tema, dá as boas-vindas para quem está nos vendo agora. Último dia da nossa 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, já com gostinho de quero mais, mas o melhor do gostinho de quero mais é porque a gente continua conversando, continua debatendo em cada creche, em cada espaço, em cada escola. Hoje o tema é muito querido e muito caro e eu queria que a Carla Gregório falasse um pouquinho para a gente do que esse movimento está causando. Bom, então vamos ouvir a Carla, que está com um brinco lindo aqui, Carla. Então, o tema é literatura e espaços de leitura. E, assim, é uma troca de experiência muito grande para a gente que está aqui hoje. Podendo aproveitar e poder sugar experiências de outros EDs, de outras creches. Como tornar nossos pequenos grandes leitores e fazer com que eles se apropriem da literatura que eles estão conhecendo, das descobertas literárias deles. Uau, uau, tema muito importante e é claro, como pode ser percebido, estou acompanhado de um time muito especial da educação infantil. Temos professores, temos responsáveis, temos também profissionais de educação, temos também convidados e agora, para poder facilitar esse nosso encontro, cada uma vai se apresentar. Topam? Ok, podem balançar a cabeça aí. Então cada um vai se apresentar a partir de agora. Meu nome é Shirley, sou do EDI Sargento Jorge Faleiro de Souza, professora da Pré-Escola 2. Sou Carla Furtado, sou professora e estou como gestora no EDI Del Castilho, na 3ª CREA. Sou Ana Cláudia Torraca, sou professora e estou como coordenadora pedagógica da Escola Municipal Paulo Maranhão, da 8ª CRE. Sou Iago Viveiros, sou professor de Educação Infantil no EDI Luísa Helena, da 3ª CRE.
Sou Karine, estou professora do Maternal 2, na EDI Irmã Margarita Larcon, da 2ª CRE. Sou Vanessa Morani Benício da Silva, sou do EDI Indaiá Vanderlei Carmo, da 10ª CRE. Sou Marcos Luiz, professor articulador do EDI Professor Aitel Seixas, da 7ª CRE. Sou Mariana Ferreira, no ED Wesley Gilby Rodrigues de Andrade, atuo na turma de M2, que fica em Costa Barros, na 6ª CRE. Sou Marcele Gabriel, mãe do Gustavo, aluno do Pré-2, do ED Neuza Maria Goulart Brizola, da 11ª CRE. Sou Neuza Rodrigues, trabalho na 1ª CRE, no ED Parque da Alegria. Me tornei escritora durante esse percurso de 40 anos na Rede Municipal de Educação. Eu sou Simone Monteiro, gerente de mídia e educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e coordeno o programa Rio, uma cidade de leitores, que é um programa que coordena todas as ações voltadas para a formação dos leitores e o incentivo à leitura de literatura na rede municipal de ensino. Olá, eu sou Alessandra Savagé, faço parte da equipe da Gerência de Educação Infantil. Eu sou Solange, integro a equipe de Gerência de Educação Infantil. Muito bem, apresentadas, apresentados, mas ainda falta 2 pessoas para nós apresentarmos. Então, eu apresento agora a nossa mediadora que vem participando dos nossos 5 encontros, a professora Mônica Corrêa Batista. Professora Mônica, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Seja mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. Você falante, agitada, hein? Pode deixar comigo. Ela é doutora em Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona e atualmente coordena a área de Educação Infantil do mestrado em Educação e Docência da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas não para por aí, não. Ela também é pesquisadora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da mesma faculdade, e ainda coordena o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil do MEC. Professora, bem-vinda de novo para você ficar reforçada. E hoje o nosso palestrante é o professor Edmir Perrotti. Professor, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo, tá? Como a professora também quero você agitado. É um prazer. Todos nós aqui vamos participar muito desse encontro, beleza? Bem. O professor é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e é especialista em Ciência da Informação. Gente, vamos começar? Professora Mônica, não vou ficar aqui gastando muito tempo. O que nós iremos encontrar no dia de hoje? E, por favor, faça a primeira pergunta ao nosso palestrante. Pois não. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem invadido e é um tema que tem passado em todas as rodas, né, Tiago? Que é a questão da literatura. E por que a literatura fica presente e passando em todas as nossas conversas, né? Porque a literatura ela é muito próxima ao universo infantil, né? Quanto mais a gente fala sobre essa questão da imaginação, né, da criatividade, da fantasia, e claro, a literatura tem tudo a ver então com a infância, com crianças, né? E precisa ser compreendida não como uma área, como uma disciplina, como um conteúdo a ser trabalhado, mas como um eixo que estrutura essa ação, essa prática junto a crianças tão pequenas, né? Então, ela tem afinidades muito grandes com o universo infantil. Só que a gente costuma menosprezar a importância da literatura. E eu digo menosprezar porque a gente costuma pensar que é muito simples trabalhar com a literatura, que é apenas pegar um livro e ler para a criança, né? Ou pegar um livro e cantar ou ler um poema para a criança. E não é tão simples assim. Então, a roda de hoje, acho que a gente vai poder conversar sobre as delícias, né, e a importância da literatura, mas também como que ela é exigente do ponto de vista da nossa formação como profissionais da educação, como professores, né? Então, hoje tenho a honra de estar aqui ao lado do professor Edmir Perrotti, que tem sido um companheiro nessa trajetória também na elaboração desse projeto, que foi o projeto Leitura e Escrita. E aí já vou introduzindo uma pergunta para a gente começar nosso bate-papo, né? Professor, no livro, na unidade que vocês escreveram, né, a Ivete Pierutini,
Perutini, a Rosimara Gozzi Carnelosso, que são autoras junto com você nessa unidade, que se chamou Os Espaços do Livro nas Instituições de Educação Infantil. Nesse texto, vocês começam contando 2 episódios. Um deles que foi muito divulgado na imprensa, eu não sei se vocês vão se recordar, de uma professora que pôs uma criança de castigo porque ela tinha pego um livro na biblioteca, se esqueceu de entregar e a professora castigou colocando ela atrás do quadro negro, se não me engano. Bom, esse episódio triste, depois teve vocês recuperaram um outro, que era um episódio bastante positivo, ou seja, que era um incentivo das famílias, às famílias, de levarem livros, e vocês vão narrando como foi esse projeto nessa outra instituição. E aí vocês concluem essa narrativa dizendo o seguinte: a afirmação do direito à cultura escrita é construção diária e concreta, sujeita a dinâmicas, concepções, valores, práticas, que caracterizam e regulam a vida em sociedade. Entre a atitude punitiva e fechada do primeiro exemplo e a decisão negociada, lúcida e aberta das professoras da creche mencionada, há todo um percurso educacional e cultural que precisa ser interrogado, debatido e compreendido. Nossas relações com os livros e a leitura estão culturalmente marcadas e insinuam-se em nossas opções pedagógicas cotidianas. Bom, diante disso, eu queria começar esse bate-papo perguntando o que seria isso, o que nós temos que fazer nessa interrogação, nesse debate, o que nós temos que buscar compreender, como vocês colocam aqui, para que a gente possa construir uma ação pedagógica adequada e eficaz em relação aos espaços do livro e da leitura nas instituições de educação infantil. Em primeiro lugar, é uma satisfação, né? Estar aqui com todo esse time para conversar sobre esta questão que me parece fundamental, que é desta jornada, que é a literatura e os espaços de leitura. Não é? Então, eu acho que é muito bom porque, apesar, não é, dos cabelos e das barbas brancas, não é, a gente está nesses lugares, como esta roda, faz com que você também, não é, seja um sujeito que está em eterna iniciação e eterna aprendizagem. Não é? E ao chegar aqui, ver esta temática, isto me remeteu para uma questão muito importante, e eu acho que esse título mesmo, né, da literatura e dos espaços de leitura, traz uma questão essencial. A literatura e a linguagem, não é, são lugares. Não é? Eu acho que isto é uma questão que a gente tem que ter muito claro e que é fundamental quando a gente vai tratar do problema concretamente com as crianças, não é? Quer dizer, a leitura, ou seja, não é? A relação do sujeito com o texto escrito não é a relação só com uma coisa, um conjunto de sinais, não é? Nós estamos nos relacionando com um lugar, com um espaço, não é? E um espaço que é especial, não é? E é nesse sentido que vocês podem perceber como é fantástico, não é? Se você observar, se você se colocar, não é, ali e olhar para as crianças, efetivamente, você vê como elas estão encantadas. E encantadas por quê? Não é? Diante de um texto, quando elas vão aprender, não é? A ler, a escrever. Então, me parece que exatamente o grande trabalho nosso, não é? É como é que nós, adultos, preservamos este encantamento. Como é que nós preservamos essa magia? Como é que nós preservamos, portanto, este lugar tão diferenciado e tão especial? Não é? Eu acho que não é sem razão que o Lobato,
não é, fica para a cultura brasileira como o ser extraordinário que ele foi, que ele é e que continua sendo, não é? Porque exatamente ele vai valorizar exatamente esse ponto, não é? Lembrem-se, quando a gente fala no Lobato, a gente lembra imediatamente do quê? No sítio. Não é? Ora, é um lugar, não é isso? Então, é um espaço. Ora, isto é alguma coisa a ser cultivada, a ser preservada, né? A ser cuidada. Então, nesse sentido é que me parece que o primeiro exemplo, professora, pega a criança porque esqueceu de levar um livro, uma criança de 4, 5 anos de idade, esqueceu de levar o livro, de trazer para a escola de volta, que levou emprestado, e coloca essa criança de castigo atrás da lousa e depois esquece a criança atrás da lousa. Não é? A mãe vê que essa criança não chega e está lá na porta esperando, vai atrás, esqueceram a criança depois atrás da lousa. Não é? E no outro caso, a criança esqueceu e os educadores começaram a pensar e resolveram, não é, coletivamente, produzir sacolinhas que as crianças passavam, né, a utilizar para levar os livros quando emprestados, né, criando, portanto, uma diferenciação naqueles materiais e, portanto, negociando, pedindo licença para entrar nesse espaço, cultivando, ampliando esse espaço. Então, é nesse sentido. Eu acho que a primeira preocupação nossa, né, é atitudinal mesmo, de cuidado com esse espaço e de cultivo. Nós estamos efetivamente entrando num reino especial, que é o reino, é um reino do simbólico, e a gente tem que tomar todo o cuidado com esse mundo simbólico e a constituição desse mundo simbólico com as crianças. Eu acho que essa expressão, o encantamento, né, da gente pensar como que ela, então, está na origem, na essência, na gênese desse trabalho com literatura. Quer dizer, nós precisamos estar encantados para fazer com que as crianças se encantem, né? Então, e penso que não é possível também, um pouco provocando essa conversa, que um professor consiga fazer isso se ele não tiver sido tocado pela literatura, né? Ou seja, se ele não for um leitor de literatura, né? Não faça uso cotidiano, né, dessa leitura. E eu até ontem, não me acordo mais, não me lembro mais em qual das rodas, que alguém disse que era do EDI Chave do Tamanho. E essa expressão, né, me remeteu imediatamente à leitura do Monteiro Lobato quando eu era criança. E me deu uma vontade enorme de reler, né, A Chave do Tamanho, que foi um dos livros que eu me lembro muito na infância de ler. Então, acho que era uma creche, né? Creche A Chave do Tamanho. Quer dizer, também essa ideia de que leitores nós fomos na infância, né? Acho que era alguma coisa para que nós, professores, sempre tenhamos essa memória de como a gente se constituiu e se formou. E se nós somos leitores de literatura? É uma pergunta importante, né? E aí queria falar um pouco dessa construção. Quer dizer, para além do encantamento, que é, vamos dizer, o elemento, o ingrediente principal, eu diria, não sei se o professor Edmir Perrotti concorda comigo, mas quando se trata de literatura, e nós estamos falando de imaginação, fantasia, criatividade, né, a capacidade que a literatura tem de nos colocar em contato com textos que podem ser repetidos quantas vezes a gente quiser, isso é muito próprio do universo infantil, né? Poder repetir, criar, imaginar, fantasiar, brincar com as palavras, brincar com a língua, né? A literatura faz isso, a criança também. Então, vocês estão vendo quanta coisa tem relacionada entre a literatura e a infância, né? Por isso elas são tão próximas e por isso a gente diz, olha, não é uma disciplina, é um eixo de ação, é uma forma da gente se aproximar da infância, né? E a capacidade que a literatura tem de expandir as experiências nossas e das crianças. Ler
né, outras vidas, conhecer outras experiências, que é fundamental também. Bom, e aí diante disso eu volto a dizer do nosso desafio. E aí a experiência do professor Edmir Perrotti na discussão da organização dos espaços, quer dizer, se estamos encantadas e as crianças também facilmente se encantam com esse universo, como é que a gente faz para poder garantir que esse encantamento se materialize em atividades e situações de aprendizagem adequadas e que continuem incentivando e despertando esse interesse? Eu acho que a primeira ação nossa, né, o primeiro critério, não é a gente trabalhar no sentido de que os espaços de leitura, não é, sejam espaços significativos, não seja simplesmente um local de armazenamento, de junção de livros, toma, está aqui, distribui, e entrega e assim vai, né, de livros e de outros materiais também pedagógicos, mas efetivamente tem que ser locais significativos. Vocês querem um exemplo concreto? É assim. A gente estava com umas crianças num espaço que a gente construiu e que a gestão do espaço, por uma série de razões, teve que trocar ali as crianças de local, e para o novo local, não é, que as crianças foram, não existia esse espaço de leitura. Muito bem. As crianças estavam sentindo, porque elas gostavam muito de ir para aquilo que a gente chamava da oficina de informação, uma estação de leitura ali. Não é? Depois de um tempo, no novo local foi instalado uma oficina de leitura, e um menino de 4 anos chega para a mãe e fala assim: mãe, agora na escola tem oficina de novo. A mãe fala: como tem oficina? Não é uma biblioteca que tem lá? Porque o espaço de onde ele vinha era oficina. Não, mãe, tem lá uma oficina de leitura de novo. Não é? Então, veja, uma criança de 4 anos que chega para a mãe e conta, correndo para essa figura que para ele é importante, que é a mãe dele, mãe, tem uma oficina, significa que aquilo fazia sentido para ele, não é? Aquilo tinha um significado. Então, eu acho, Mônica, que a primeira coisa é isso, quer dizer, o espaço não pode ser um espaço insosso, um espaço em que essa criança efetivamente não se sinta, né, como alguém que esteja ligado, que pertence, que é parte dela. Então, o espaço tem que ser significativo para a criança. O espaço, para ser significativo para a criança, em primeiro lugar, ele tem que estar presente. Eu acho que a Emília Ferreiro falava isso, olha, gente, em 1985, hein, ela falava isso. A Emília Ferreiro falava assim: olha, acredito que não tenha procedimento mais importante para as crianças dominarem a leitura e escrita que elas terem contato com os livros todos os dias, que elas tenham situações significativas de relação com os livros. Muito bem, então, nesse sentido, não é? Ter só os livros dentro da escola não adianta. Ter os livros lá num armário e guardado, ou colocados de forma, não é, que esses livros não são efetivamente cuidados, que esses livros não façam parte do projeto educativo, não é? Dificilmente acontecerá alguma coisa significativa para essas crianças. Não é? Então, esses livros não têm que estar apenas na escola. Não é? Eles têm que pertencer a essas crianças nesse sentido que a gente falou. Não é? Esses livros como um local de encantamento, presente, Professor, vivo. Aproveitando a sua fala, eu acho que temos um vídeo que ilustra muito bem. Vamos ver?
maravilha. Mônica, quer comentar? Porque depois eu gostaria de abrir para perguntas e mais perguntas. Claro. Bom, eu me lembrei quando o professor Edmir Perrotti estava contando aqui essa importância da organização dos espaços e de que eles não sejam vulgarizados, né? Eu me lembrei também de um episódio numa escola de uma cidade perto de Belo Horizonte, ali na região metropolitana. Uma criança, também uma instituição de educação infantil que tem um trabalho muito significativo com os livros e a literatura, e uma biblioteca com um acervo bem considerável. E as crianças têm, então, uma prática cotidiana de ir à biblioteca, às vezes com situações orientadas e que vai todo mundo junto, e às vezes na hora em que eles estão no pátio é mais uma opção. As crianças podem entrar, sair, pegar livros, etc. Isso desde muito pequenininhas. E uma das pesquisadoras que estava lá perguntou assim, e aí, uma criança que estava indo para a biblioteca exatamente no horário em que muitas delas estavam escolhendo os brinquedos de maior mobilidade, né, correndo pelo pátio, ela foi direto para a biblioteca e a pesquisadora perguntou, você prefere vir para a biblioteca do que brincar? Ele falou, não, mas eu vim brincar na biblioteca. Então, nós é que fazemos essa divisão inadequada, né? Para eles é uma brincadeira ótima, né? Professora, estou vendo olhinhos brilhando, 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 participações e participações. Quem faz a primeira pergunta? Ana. Então, professora, a gente estava conversando nos bastidores, né, com as colegas, eu e a Mariana, a gente estava conversando exatamente isso, de como a literatura é uma arte. Como eu tenho o meu filho na idade de educação infantil, ele me pediu à noite. Meu pai comprou um livro de história. Tem como você ler agora para eu dormir, mamãe? É o Aladim. Ele foi para o 1º ano esse ano. Eu peguei a capa do livro, mostrei e falei, começa com que letra, filho? A. Aí ele, não precisa mais contar a história, mãe, eu vou dormir. O que a gente vê? A arte, a gente tem que evitar a didatização, né? Trazer sempre para esse lado de querer escolarizar a literatura. E ele imediatamente, ele me diz, não quero mais ouvir a história. Perdeu o encanto. Então, professores, nós estávamos conversando sobre isso. Como numa rotina integral, tornar esse ambiente favorável, significativo, onde será que deve existir mesmo um momento para a leitura? E por que a gente ainda se prende a algumas práticas que, quando eu vou falar sobre determinado assunto, eu vou procurar uma literatura para ela atingir só aquilo? Se eu estou buscando essa construção subjetiva. Eu queria saber como é que a gente pode organizar esse planejamento para que isso se torne mais significativo. Olha, quando eu falei, né, no encantamento, evidentemente essa pedagogia, portanto, tem que ser importante, né? E tem que ser especial, não é? Nós temos uma tradição pedagógica que vem lá dos jesuítas, né, que é transmissivista, não é? E nada contra a transmissão, quer dizer, não há cultura, não há mundo humano, portanto, sem transmissão, sem memória, não é? Mas ser transmissivista é outra coisa, é reduzir tudo à transmissão, não é? Então, me parece que, bom, nós estamos sempre nesse dilema, arte ou pedagogia, não é isso? Uhum. Não é? É arte e pedagogia. Será que a gente não pode pensar assim? Isso significa que esse processo, né, é um processo que tem que ser aberto, não é um processo fechado, não é? Porque não nos esqueçamos nunca. Quer dizer, o texto, enquanto tal, ele, como eu falei, é um território, não é? E esse território, o próprio leitor constrói junto com você. E, portanto, o espaço de leitura não é um espaço que eu posso deixar pronto e acabado e está feito e que o sujeito vai lá e vai usar e vai gostar. Não é assim, não. Quer dizer, é junto com ele. Voltando no que a Ana tinha colocado, eu acho que a apreciação estética é algo que a gente aprende também. Eu acho que é importante a gente pensar isso em termos de literatura, né? Como eu disse, tem bons livros e livros não tão bons assim. E como é que a gente vai conceituar o que é um bom livro e o que não é um bom livro, né? Então, é importante a gente ter clareza de que, apesar de ser algo que é compartilhado e que precisa ser discutida a questão da qualidade,
mas ela existe, né? E às vezes ela cumpre apenas um livro que cumpre só uma determinação do mercado, porque vende, porque fica mais barato, né? Ou porque está muito na moda essa ideia de que o livro vai ajudar a gente a formar cidadãos. E a formação para a cidadania se dá com um texto que é dirigido para que a criança aprenda determinada coisa, né? Que a gente vem chamando esses livros de paradidáticos. São livros de uma qualidade muito questionável. Então, você finge que está contando uma história, mas, na verdade, você quer que a criança pare de jogar papel no chão. E aí a história é chata. Ou então você quer... Enfim, é sempre um pretexto para ensinar alguma coisa. E a literatura... Exatamente, a literatura não é isso. Então, é importante a gente pensar que nós temos que desenvolver esse gosto estético, né? E é nossa obrigação que a criança amplie também isso. E o segundo ponto que eu queria comentar é essa ideia de que a professora tem em mente algo que ela tem que transmitir. Eu gosto muito dessa ideia do professor Edmir Perrotti, que é a gente separar, né, o que é educação e o que é transmissão. E só um evento que me ocorreu de uma professora que fez um planejamento para contar a galinha ruiva. Ela planejou isso e disse, ao término dessa história, eu vou trabalhar com as crianças a ideia de compartilhar as coisas, de ter um coração bom no sentido de que ela pode socializar o que foi feito, etc. Então, ela veio contar a galinha ruiva, todo mundo conhece a história, no final, né, você não me ajudou a plantar, você não me ajudou a colher e agora quer comer. E ela pergunta, você faria isso como eles fizeram, né, como a galinha está fazendo? As crianças, claro, não. E a professora se viu numa situação complicadíssima, porque não era isso, né? E no fim e ao cabo, ela queria que as crianças concluíssem que, apesar de tudo, tinha que repartir, né, com todo mundo. E é uma história que mostra para a gente, olha, o sentido é do leitor, o leitor constrói o sentido. Né? Então, a gente querer controlar isso é muito da pedagogia, ai, que o significado a ser construído é tal. E a literatura fala muito por si. E se a criança compreendeu o que foi possível compreender naquela história, o sentido é dela, né? Nós somos mediadores dessa leitura. E o último comentário é com a questão de onde colocar esses livros e se tem um momento para a gente ler. Eu acho que, por isso que eu digo que a literatura não é uma disciplina, um conteúdo, ela é um eixo. Ora eu leio só para uma criança, ora eu leio para todo o grupo, ora eu leio para um grupo menor de crianças, ora as crianças leem sem a minha intervenção. Né? Essa possibilidade múltipla de lugares e de estratégias de leitura. E a outra coisa é um exemplo que eu vi em Barcelona, né? Agora, recentemente, eu voltei lá para o pós-doutorado e o que eu vi é assim, livro no banheiro, livro no refeitório, livro, né, esparramado pela instituição. Então, a criança precisa ter esse acesso, ela está no banheiro, ela está lendo, ela vai fazer com a professora né, na cantina, no lugar onde prepara o alimento, tem livros ali. Então, o livro não tem, eu acho que uma boa organização de acervo e espaço é onde o livro está onde a criança está. Né? Acho que a gente deveria pensar isso e não aquela hora da roda de leitura. Né? Gostaria de ouvir a Marcele, que é mãe do Gustavo, para poder entender quais são as suas dúvidas. Pode ser? Professores, todo ano aumenta o número de crianças com deficiência na rede. Essas crianças, principalmente autistas, têm dificuldade de socializar, falar e abstrair. A escola do meu filho, esse ano, fez um projeto pedagógico falando sobre fábulas, contos e cantigas. Só depois que a roda de leitura foi adaptada e foi elaborado material com painel em 3D, o meu filho finalmente conseguiu recontar alguma parte da história e narrar, né, que era uma coisa que era impossível, inviável para ele antes. Eu queria saber como o acervo e a contação de histórias pode ser adaptada para que crianças que têm extrema vontade de ler, como meu filho, que começou a ler com 3 anos e meio, possa desenvolver as suas habilidades e ter o completo uso dos livros da escola. Né? Então, professora Mônica,
pode nos responder? Bom, eu queria comentar que o Gustavo deve ser, para essa escola, um mestre, né? Porque eu acho que ele que está ensinando às professoras e ao coletivo daquela escola como é que ele gosta, né, de história, como é que ele pode ter acesso à fantasia, à imaginação e o jeito como ele interage com esse texto, né, ficcional. E eu acho que tem, quer dizer, não acho, eu tenho certeza que o Gustavo está ensinando, ele está ensinando para os colegas e para a professora. Eu acho que esse exemplo é interessante a gente pensar a potencialidade da inclusão, né? Que, em geral, a gente olha muito para a criança com deficiência e o que a escola pode fazer por ela. E acho que o exemplo do Gustavo é o que o Gustavo e as crianças com deficiência podem fazer pela escola também, né? Essa mão dupla que tem esse processo tão bonito, né, da gente entender a diversidade. E acho que, vou dizer até mais, que nós precisamos aprender com o Gustavo do ponto de vista das políticas públicas, como incluir, né, essas crianças, que esse acervo esteja também, favoreça também a essa criança se tornar uma leitora, né? Então, eu acho que a gente deveria registrar esse processo do Gustavo para que a gente possa, para que uma mãe não precise inventar a roda, ela saiba, então, que esse material concreto ajuda, que quando está se contando a história dos 3 porquinhos e se tiver um elemento em que o Gustavo possa interagir, é bom para ele, é bom para toda criança, né? E é bom para as crianças bem menores. Então, ele está abrindo portas para a gente melhorar a nossa forma de comprar material, distribuir material, selecionar livros, selecionar acervo, né? Não ficar restrito também ao livro impresso. Apesar de eu sempre fazer muita propaganda pelo livro impresso, mas que a gente tem que ser também inclusivo nesse sentido, né? De outras mídias, outras fontes, cada vez a biblioteca está mais aberta a isso, né? Eu tenho um grupamento, Maternal 1, e o livro na nossa sala está em todos os espaços, mas eu descobri que quando eu conto uma história só narrando, sem o apoio do livro, assim, o interesse deles é muito grande. Eles falam junto comigo. E a última que eu fiz foi sobre o casamento da Dona Baratinha. Então, eles mudam. Cada dia que eu conto, eles mudam os bichos que querem casar com ela. E eu ainda estou num processo que, futuramente, eu vou apresentar o livro, né? E o que eu gostaria de saber? Entre essa narrativa e o livro escrito, o que a gente pode fazer? Que caminho percorrer para formar os leitores na educação infantil? Bem, eu gosto muito dessa questão que você coloca, né? A questão do oral, da oralidade, da relação da oralidade com a escrita, e eu acho que esse é um tema essencial em todos os lugares, especialmente no Brasil, na sociedade brasileira, né, no nosso país, não é? Nós fomos inventados por uma carta. O que é uma carta, gente? Uma carta é alguma coisa que se escreve para mandar para longe. Então, essa carta não foi feita para ficar aqui. Lembre-se disso. Não é? Então, nós somos seres que precisamos ter nossas cartas, não é? Resgatadas, e nesse sentido é preciso dar um tratamento especial à questão da escrita nesses espaços, porque efetivamente as cartas foram embora e a gente está olhando para isso. Então, para que a gente mude essa história, é preciso ter um tratamento especial para aquilo que nos escapa ou nos escapou historicamente. Professora Mônica? Só queria comentar, acrescentando o que o professor Edmir Perrotti comentou, que também tem alguma coisa a ver com os professores, né? Eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade de contar a história, sempre tive mais facilidade para ler livros, né? Então, eu adoro ler livro, ler história. Então, isso também tem alguma coisa da habilidade do professor. Só que o professor que gosta mais de contar não pode deixar de ler só porque ele gosta mais. E o professor que gosta mais de ler não pode deixar de contar, porque contar também é muito importante. Então, eu acho que é o professor também
saber aquilo que dá maior encantamento a ele próprio, porque essa ação também é uma ação que precisa ser de prazer para o professor e não só para a criança, né? E sempre, claro, que nós não vamos buscar só o nosso prazer, mas que cada vez que a gente está com as crianças e há um envolvimento naquela leitura, naquela contação de histórias, é claro que esse ambiente vem de novo a palavra encantamento, né? Ela precisa ser recíproca. E só isso, dizer, são duas atividades que são irmãs, mas são diferentes e tem que estar no cotidiano das creches e das instituições de educação infantil em geral. A minha pergunta é a seguinte, professora, é comum a gente observar entre os professores muito receio em oferecer livros de qualidade. Eu queria uma forma da gente tranquilizar esse professor, da gente dar segurança para que ele lide com essa questão, né, do valor material e, ao mesmo tempo, da necessidade de que isso seja oferecido para a criança que ainda não sabe ler, que ainda não está no processo de escrita, de leitura formal, da necessidade dessa exploração do material de qualidade. Bom, eu acho essa pergunta ótima, porque é muito importante que a gente saia daqui com a certeza de que as crianças têm direito ao acesso ao bom livro, né? Então, você pergunta como fazer isso. Então, eu diria, professor, investe nisso, conta desde o berçário, faz individualmente, faz no colo, faz com pequenos grupos, ponha o livro, deixa o livro, a criança pegar, escolher o livro, né? Antes da criança falar, ela já pode, nós temos cenas belíssimas gravadas com as crianças escolhendo e pedindo à professora para contar um livro que ela já escolhe antes dela falar, né? Às vezes engatinhando, ela vai lá e fala, é esse que eu quero que você me mostre, né? Então, é muito rápido, as crianças rapidamente aprendem isso se a gente tiver uma boa mediação, uma mediação adequada, elas não vão de um dia para o outro entender isso. Professora Mônica, me permita só complementar, reforçando que trata-se de uma prática social. Então, é muito comum na internet a gente visualizar vídeos, né, de crianças muito pequenas que pegam um celular, por exemplo, sem que ninguém as tenha ensinado e coloca aqui, fica alô, alô. Na nossa casa, com as nossas crianças, a gente vê isso. Então, é uma aprendizagem que se dá na relação, vendo outros praticantes na sua relação com aquele objeto. E com o livro não é diferente, não é? Então, é nesse processo de exemplo, de viver a experiência juntos, que ela também vai tirando suas conclusões e adotando os modelos necessários para seguir como leitora na sua vida, não é? Exatamente. Eu acho que é muito bom a gente voltar nisso que você disse, é uma prática social, precisa ser praticada socialmente, né, para que ela realmente seja uma prática social. Como é difícil, de novo, eu sempre falo isso nas rodas, ser professor na educação infantil. E fico com medo de que as pessoas até desistam, de tanto que eu insisto nessa dificuldade. Mas eu acho que o primeiro passo que nós temos que ter é ter consciência dessa dificuldade, né? Então, muitas vezes, quando eu falava da banalização dessa ação da leitura, é aquela ideia de que basta eu pegar qualquer livro que tiver ao meu alcance, fazer uma leitura, e isso acontece quando a criança está agitada, ou então antes do banho, ou então porque elas voltaram, então, enfim, precisa de uma concentração para começar uma outra atividade, que aí sim vai ser séria. Então, a literatura entra ou nesses momentos, né, para preencher uma lacuna, ou ela entra também para que a gente sacar daquele texto, que é um texto cheio de ritmo, de emoções, de possibilidades, para ensinar determinada coisa. Então, eu queria muito provocar essa ideia de que a literatura é arte. Como é que a gente vê e trabalha com isso? Né? E aí, de novo, assim, por que é tão difícil? Porque nós temos que saber escolher bons livros. Isso não é fácil. É claro que a gente pode e deve ler muitos textos teóricos que nos orientam sobre como escolher e perceber a relação texto verbal, imagem, como é que se dá essa relação, o projeto gráfico de um livro, a autoria, né, trabalhar nessa ideia da bibliodiversidade que a gente tem dito muito, né, ou seja, uma variedade grande de gêneros, de autores, de editoras, de tipos, né, tudo isso é muito importante de ser observado para se fazer a seleção de livros. Então, olha como que a gente já tem que ter um conhecimento vasto. E não adianta ler textos que vão nos ajudar a fazer isso se nós não conhecermos a literatura infantil.
né? Não nos apropriarmos desse universo imenso que é a literatura infantil. Depois, além de selecionar um bom livro, eu tenho que saber organizá-lo. Então, quantas vezes a gente chega numa creche, numa instituição em que os livros estão lá em cima e, às vezes, na canastra estão livros de péssima qualidade, porque há bons livros e há livros não tão bons assim, nós temos que saber separar. Não, mas esse custa R$ 1,99 e os meninos podem rasgar, né? Mas você acabou de ler um livro que é ótimo, mas que é caro e a criança não tem acesso. Então, como é que a gente está organizando isso para que a criança possa explorar, reler, escolher, né? E que tenha... como é que eu posso provocar determinadas leituras? Então, eu posso reorganizar esse livro, né? A biblioteca de sala, o cantinho de leitura, não pode ser alguma coisa estática, como o Edmir estava colocando, né? Então, não aceitar que esse espaço para crianças tão pequenas siga, muitas vezes, a forma de organização de um espaço para crianças maiores. É outra coisa, né? Nós estamos pensando em bebês que, às vezes, ainda não engatinham. Como é que eu posso possibilitar para esses bebês? Crianças que começam a engatinhar, como eles podem chegar e ter acesso a esses livros, a esse material escrito? Né? Depois, crianças que já têm autonomia de andar, eles já podem ser, nesse momento, leitores proficientes, escolher esse eu gosto mais, né? Lembrando a Yolanda Reis que ela tem um critério ótimo, que é os livros mais mordidos, né? São os melhores livros para os bebês. Então, esse é um critério, né? Que é aquele que ele mais escolhe, mais quer. Então, e além de, então, selecionar, disponibilizar, como fazer a mediação, que não é fácil, né? Desde a discussão simples de ler e mostrar, ou se a imagem, como ela faz parte da leitura, é importante que a criança tenha acesso ao que eu estou lendo ao mesmo tempo que ela está vendo a imagem, enfim, né? Disponibilizar, colocar as crianças em roda. Por que essa roda pode ter mobilidade? A gente não precisa exigir que a criança fique o tempo todo perninha de índio, né? Silêncio, que é outra relação que a criança tem com essa leitura. Enfim, coloquei alguns elementos para dizer, não é fácil, né? Não é tão simples e requer um conhecimento e uma vivência como leitores e também como formadores de leitores. Bem, com essas palavras que a gente chega ao final da 8ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Mas, antes de botar o pontinho final desse nosso passo, eu gostaria de chamar a professora Simone Souza, que vai falar umas palavras finais de despedida. Tá? Obrigado por você estar aí nos acompanhando, que o debate continue. É um prazer estar aqui. Muitas pessoas me perguntaram, muitas professoras me perguntaram como é que era voltar depois de tanto tempo. E eu respondi o que vou falar com muita tranquilidade. Fiquei longe fisicamente, mas na alma eu continuo e continuava aqui. Então, para mim é um prazer, não só como espectador, mas também de uma pessoa que viu nascer esse projeto ao lado de uma turma que eu tenho muito, mas muito orgulho, muito orgulho. Vocês são guerreiras, são guerreiros, são pessoas que realmente enobrecem a minha vida. É isso. Eu queria também mandar esse beijo especial e convidar todo mundo a não só ver a Multirio, mas também entrar em contato com a gente. Queremos ser parte sempre dessa caminhada. Simone, o microfone é seu. Vem junto com o microfone. Eu junto? Seja bem-vindo de volta, Tiago. Obrigado. Esse ano a jornada tem uma carinha especial, porque ela, do nosso jeitinho, a gente homenageia uma pessoa que viu isso nascer, como você também, só que ela agora está vendo de um outro lugar, que é a nossa Marília, que é professora da nossa rede, já foi diretora e esteve presente desde o primeiro ano, vendo nascer essa jornada, fazendo acontecer. Então, não podia deixar de registrar que ela está aqui com a gente, tá? E nunca foi tão difícil estar numa jornada sentadinha ali, a vontade de pular para cá, eu acho que só foi aumentando a cada dia, e eu acho que se eu estava ali com vontade de pular para cá, nessa roda, eu acho que todo educador, todo professor como eu, também ficou
assistindo em cada escola, e as rodas devem ter sido muito bacanas. Hoje, em especial, eu ficava falando ali, que bom que a Carla estava do meu lado, que eu cochichava no ouvido dela, porque é muito instigante, porque a gente passeou desde o porquê, desde o com quem, quando a gente fala das crianças e das famílias, e hoje a gente meteu muita mão nesse como, né? Então, queria agora agradecer demais, né, a todos os profissionais que contribuíram para esses 5 dias de muita conversa, muita reflexão sobre o desafio e a delícia que é trabalhar na educação infantil. Obrigada, professora Mônica, minha paixão, que assim, agora acho que ganhou meu coração, ganhou o coração da G, ganhou o coração de todos os professores da educação infantil. Conduziu de forma tão linda, tão afetuosa, tão amorosa, tão competente. Tudo isso que a gente queria colocar nessa prosa. Até gostinho de pão de queijo eu senti em muitos momentos, porque essa jornada foi tão linda, porque teve todos esses sotaques, né? Uma mineirinha aqui, conversando com a nossa carioca, Sônia Kramer, Cristiane Galvão, Maria Emília Lopes, que veio lá da Argentina para dividir com a gente esse momento, Cecília Goulart, também daqui do Rio de Janeiro, e hoje fechando lindamente com o professor Edmir. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer a equipe da Multirio, todo mundo. Eu não vou enumerar porque eu vou esquecer alguém, porque vocês são os guerreiros parceiros. Bom, queria agradecer do fundo do meu coração a todos os profissionais da educação infantil, todos os responsáveis que estiveram aqui conosco, desenhando, planejando esses 5 temas, esses 5 debates, e aqui nos grupos de WhatsApp, em todo canto, para a gente cada vez caminhar melhor e mais, certamente, nesse nosso fazer pedagógico. A gente vai encerrar, o debate continua aí nas escolas, só que a gente encerra sempre do nosso jeito, que é com música, né? Então, a gente vai convidar aqui um músico muito especial, muito querido. Ele é querido, professora Neuza? Oi? O homem que me fez mãe. Olha que lindo. Que é o Thiago Tomé, que vem acompanhado de um percussionista super fera também, para a gente encerrar de maneira musical na nossa 8ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Educar, formar, melhorar um país, fazer um outro ser feliz, se doar, lutar, dizer ao mundo eu fiz, fazer um outro ser feliz. Quanto mais eu ensino, aprendo, choro ao ver uma criança lendo. Ler o mundo também é ler. Giz de cera, bonecas e bolas. Fim do ano, alguns vão pra escola. E é isso, choro e sorriso. Filhos que não são meus.